Eu só preciso deixar claro pra vocês qual é a lei, como é que funciona, porque muita gente acaba até indo pra entrevista de visto de estudante e tem um visto negado na hora. Mas entendam que você vai trabalhar muito, você vai estudar muito, você vai ficar com a vida muito apertada, você quase não vai ter tempo pra fazer outras coisas. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Tassi Cerqueira e aqui a gente faz vídeos sobre a vida nos Estados Unidos, vlogs, viagens e o que mais vida na telha. E no vídeo de hoje eu trouxe vocês aqui para a faculdade que eu estudei, o college, Saddleback College. E aí eu queria mostrar um pouco para vocês, só que duas coisas. Eu vim aqui num sábado porque dia de semana, quando eu passo aqui pelo college, já tá de escuro. E aí não dá pra gravar do lado de fora. Dá pra gravar do lado de dentro, mas não dá pra gravar do lado de fora. E aí eu ia sentar aqui do lado de fora pra conversar com vocês, porque no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que é a vida de um estudante que trabalha aqui nos Estados Unidos. Vocês sabem que trabalhar e estudar não é permitido. Se você tem um visto F1, não é permitido trabalhar, mas não é essa a realidade. Muitas pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos como um visto de estudante vêm e acabam trabalhando porque estão em busca de uma oportunidade de estudar, de fazer ter uma vida diferente também, ou às vezes estão estudando só para segurar o visto. Mas saibam que isso não é permitido por lei, mas é o que muitos fazem, é o que eu fiz, né? Certo ou errado, cada um sabe onde o calo aperta. Trouxe vocês aqui pra poder falar sobre isso hoje. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Mais de 70% de vocês ainda não é inscrito. Se você já assistiu um outro vídeo aqui do canal, significa que você tá voltando e tá gostando. Então se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo, então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês façam parte dessa família. Então, como eu ia falando, eu ia fazer um vídeo aqui, né, do lado de fora. Tá um lindo dia. Só que, não sei se vocês conseguem ouvir, tem muitos corvos nesse momento aqui. Então vai ser impossível eu gravar nesse momento aqui dentro. Outra coisa, todas as salas estão fechadas, porque já é final de tarde de sábado, então tá tudo fechado. Eu acho que até a sala aqui, dessa região aqui também tá aberto. Mas as salas estão fechadas. Eu poderia gravar aqui, mas eu prefiro ir pra casa. Eu vou fazer umas filmagens aqui pra vocês verem mais ou menos como é o college, terem uma ideia mais ou menos de como é aqui dentro. É um lugar que eu adorei estudar. Pretendo terminar de estudar aqui, terminar meu curso, mas não vai ser esse semestre ainda. É um lugar que eu gosto muito e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Só que eu não vou conseguir mostrar dentro das salas, porque infelizmente estão todas fechadas. Olha isso, quanto corvo! Será que tem algum bicho morto aqui? Eu nunca vi tanto corvo aqui nessa faculdade. Meu Deus do céu. Tô até com medo desses bichos me atacarem. Olha lá. Uma sala de informática. Eu tive aula aqui nessa sala. 3 days later. Bom, pessoal, tô aqui de volta, né? Entrei, finalmente tô dentro de casa. Na verdade, eu tô no trabalho. Passou alguns dias desde que eu fiz aquela introdução pra vocês. Acabei ficando sem tempo de gravar. Mas vamos lá. Como é trabalhar e estudar ao mesmo tempo aqui nos Estados Unidos? Como é que faz pra conciliar? Muita gente tem essa dúvida. Dá pra fazer? Sobra tempo? É possível realmente conciliar os dois? Como é que a gente faz uma questão financeira? Enfim, vou passar pra vocês algumas informações e um pouco da minha experiência. Eu só quero deixar um adendo aqui importante, que eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, que o visto de estudante, o visto F1, ele é um visto de estudo. Logo, você tá vindo pra cá pra estudar. É um visto de estudo e não de trabalho. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero ser hipócrita, ou porque eu não quero que vocês venham pra cá e trabalhem, alguma coisa assim? Não tem nada a ver com isso. Eu só preciso deixar claro pra vocês qual é a lei, como é que funciona, porque muita gente acaba até indo pra entrevista de visto de estudante, dizendo que vai trabalhar aqui e tem um visto negado na hora. Você não pode dizer que vai trabalhar, porque o visto de estudante é um visto pra estudante. E claro que a gente sabe que muita gente vem pra cá com visto de estudante ou com outros vistos e muda pra estudante e acaba trabalhando, porque a gente sabe que a realidade do Brasil é que a maioria das pessoas não tem condições de bancar estudos aqui nos Estados Unidos. É realmente muito caro. Sem contar que a conversão não ajuda. Então eu só quero realmente passar um pouco dessas informações pra vocês e um pouco da minha experiência. E eu espero que com isso talvez dê uma
clareie a mente de vocês e ajude de alguma forma. O visto de estudante, ele te permite trabalhar em duas situações. Uma, se você for trabalhar no campus da faculdade que você estiver estudando, ou dois, se você, por exemplo, estiver fazendo um curso, vamos dizer, sei lá, arquitetura. E aí o escritório de arquitetura te contrata para trabalhar lá part-time, trabalhar lá meio período, e aí através disso você consegue trabalhar. Você consegue trabalhar utilizando o OPT, que é a sigla para Optional Practical Training, que é basicamente um ano que você tem direito, depois de ser estudante, depois de fazer uma faculdade aqui e tal, para você poder praticar a profissão que você estudou. E você pode fazer isso tanto no meio do semestre, no meio do seu curso, como você esperar o curso acabar e fazer isso no final. Agora, para as pessoas que estudam inglês, que fazem curso de inglês, é muito raro você conseguir trabalhar estudando numa escola de inglês. Eu não conheço nenhum caso específico, assim, de alguém que tenha trabalhado, estando matriculado numa escola de inglês. Eu digo assim, trabalhado atrelado à escola. Eu não conheço nenhum caso dessa forma. Geralmente, quando você consegue trabalhar tranquilo, né, com a documentação certinha, é através de faculdade. Então vamos lá, vamos falar de horário. Como são os horários para você estudar aqui nos Estados Unidos? Escola de inglês tem uns horários diferentes de faculdade. Então como é que funciona? A escola de inglês geralmente tem o horário da manhã, algumas escolas têm o horário da tarde, algumas outras escolas oferecem o horário da noite. Cada escola tem seu horário diferente. Como estudante internacional, você tem que estudar pelo menos 20 horas semanais, se não me engano, é de 18 a 20 horas semanais. E essas horas são divididas ao longo dos dias. Tem escola que vai de segunda a sexta, tem escola que vai de segunda a quarta. Eu já ouvi até falar de escolas que você consegue estudar tipo 2 vezes por semana e aí você tem uma carga horária mais longa. Então assim, depende da escola, depende do estado que você vai morar, enfim, depende de várias circunstâncias para você saber o schedule, né, o horário daquela escola. E a faculdade, ela oferece, né, os cursos, e aí tem as matérias lá disponíveis para você pegar. E aí você escolhe as matérias de acordo com o professor, com o horário, com o turno que você quer fazer, e você consegue organizar o seu horário. Existe uma maior flexibilidade em você estudar numa faculdade do que numa escola de inglês, porque escola de inglês geralmente, assim, se você vai estudar pela manhã, você vai estudar, sei lá, de segunda a quinta, de 9 às 2, por exemplo. Se você vai estudar na faculdade, você pode pegar uma matéria pela manhã, pode pegar uma matéria à tarde, você pode pegar 2 matérias à noite. Ou você pode pegar todas as matérias num dia só, se estiver disponível, e ter todos os outros dias livres. Existe essa flexibilidade. Então, quando você decide vir aqui para os Estados Unidos para estudar e que vai trabalhar ao mesmo tempo, né, para poder se manter, você tem que levar isso em consideração, a questão dos horários. Vamos dizer que você estude numa escola de inglês como eu estudei, por exemplo. Eu estudei minha primeira escola de inglês aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia. Eu estudei de 6 às 10 da noite. Era 4 horas por dia, de segunda a sexta, ou seja, 20 horas. Isso. Tava fazendo aqui as contas, 20 horas semanais. E nessa época eu trabalhava de basicamente 7h30 da manhã até 5 da tarde. Então eu trabalhava o dia todo, eu morava com essa família, eu era nanny live-in, significa que eu morava com a família na época. Tipo o mesmo processo de nanny, de morar com a família, eu morava com essa família. E aí ela saía cedo, pra eu não me atrasar pra escola, eu tinha já meu carro, eu levava o menininho que eu tomava conta até o trabalho dela, chegava lá mais cedo, mudava ele pro carro da mãe e de lá eu já seguia pra escola, pra eu não chegar atrasada, porque minha escola era tipo coisa de 35 quilômetros de distância. Então se você olhar no mapa, de Rancho, Santa Margarita, que era onde eu morava, tipo, aqui perto de Mission Viejo, da região onde eu moro hoje, até Placentia, se eu não me engano, era quase 30 milhas. Então era coisa de 45 quilômetros. Nem era, eu pensei que era 30, né? Mas é mais que isso. E era horário de pico. Entre 5 e 6 da tarde é horário de pico. Ou seja, tem muito trânsito. Se vocês já assistiram outros vídeos meus aqui no canal, vocês já me viram dirigindo sentido norte no horário de pico quando eu vou doar plasma, porque a escola é perto desse lugar que eu dou plasma. Perto não, né? Lá pra cima. Mas se vocês têm uma ideia, tem sempre trânsito entre 5 e 6. Eu trabalhava o dia todo, dirigia 1 hora pro curso e voltava pra casa, chegava em casa 10h30, 11 horas da noite. Era assim, de segunda a sexta. Então essa foi minha vida por uns 3 meses. Eu tinha que basicamente trabalhar o dia todo e ir pra escola à noite. Ou seja, é uma vida muito puxada. Uma vida de estudante aqui que trabalha é uma vida muito puxada. Você vai basicamente trabalhar e estudar. Essa é a sua vida. E você ainda tem que arranjar tempo, se você não for um bom aluno, de tipo aproveitar o tempo em classe para poder estudar, você vai ter que tirar um tempo no final de semana para poder fazer exercício, para poder estudar, para poder, né, manter suas notas. O que é extremamente importante. 2 coisas extremamente importantes. Você não pode faltar, você tem um limite de falta na escola de inglês, e você não pode reprovar. Porque se você reprova, muitas vezes, né, aquele curso que você tá fazendo, todas essas 2 coisas afetam diretamente o seu visto. Você tem que realmente levar o negócio sério. Sem contar que se você tá vindo pra cá sem inglês,
Você tá desperdiçando dinheiro em não aproveitar para poder estudar. Ou seja, sua vida realmente é muito cansativa, é muito aquilo ali o dia todo. A não ser que você dê a sorte de encontrar uma escola de inglês que você só vá 2 vezes por semana, como eu falei. Aí realmente você faz a sua pesquisa, eu não conheço nenhuma, mas sei que tem. E como era minha vida na faculdade? Então deixa eu contar um pouquinho. Eu fiquei 3 meses nessa escola de inglês estudando à noite. E aí eu decidi mudar pra uma escola mais próximo de casa, porque era muito rolê dirigir 1 hora toda noite, todo dia, de segunda a sexta. E eu precisava de um negócio mais perto. Aí eu acabei achando uma escola mais perto, que é na região de Irvine. E aí eu consegui outro trabalho. Então casou muito certinho com um trabalho novo que eu tava pegando, que era um trabalho com menos horas, mas era um trabalho que ia me pagar um pouco melhor, com uma escola que era um pouco mais próxima também. Só que qual foi a minha dificuldade com essa escola? Que eu também fiquei só um trimestre, né? Você estuda por trimestre nas escolas de inglês. Minha dificuldade é que nessa escola eu estudei pela manhã. Então, se eu não me engano, eu acho que eu começava às 8 e até 1 da tarde. Era algo assim. E aí, o meu trabalho requeria que eu buscasse uma das crianças na escola à tarde. Ela ficava livre da escola 1 hora da tarde, 1h15, era alguma coisa assim, 1 hora, 1h15. Só que aí eu tinha que dirigir de Irvine até San Juan Capistrano. Ou seja, era também uma direção um pouco longa. Não tinha tanto trânsito, porque era durante o dia, mas ainda assim eu tinha que dirigir bastante. Só que se eu saísse da aula às 1, pra chegar lá 1h15 não dá tempo. Era pelo menos 30 minutos, 35 minutos dirigindo. Minha sorte é que eu tinha um professor que ele era maravilhoso, que ele me deixava sair 15, 20 minutos mais cedo. Ele só falava assim, ó, cuidado, não deixa ninguém te ver, porque senão me prejudica. E aí eu saía na cocó, assim, na hora do intervalo, já deixava minhas coisas no carro. E aí, na hora que eu precisava ir embora, eu simplesmente fingia que ia ao banheiro e picava a mula. Né? Então, você tem que fazer o que dá, né? Você tem que se adaptar. E aí eu fiquei nessa escola por 3 meses, né? Era um estresse também, né? Nos dias que eu precisava sair cedo pra poder buscar a criança na escola. Mas era o que eu tinha que fazer, era a minha única solução, então era o que eu fazia. Até que eu decidi mudar pro college, porque eu descobri que com o nível de curso que eu já tinha, o nível de inglês que eu já tinha, as notas que eu tinha nas escolas de inglês, eu podia entrar no college sem precisar fazer o TOEFL, que geralmente é o que muita gente tem que fazer, que é um teste vamos dizer assim, um teste de nivelamento. Nem um teste de nivelamento, é um teste de capacitação de inglês, pra você ver seu nível de inglês, uma coisa assim. Eu vou deixar aqui na descrição o que ele realmente é. E aí eu não precisava fazer o TOEFL, eu podia simplesmente me matricular na faculdade. E foi o que eu fiz. E por que eu decidi fazer a faculdade? A faculdade, ela é mais cara. Assim, na primeira escola eu pagava coisa de $900 por trimestre, né? Tipo, cada 3 meses era 900 e poucos dólares pra estudar à noite, que era mais barato, inclusive. Na segunda escola era tipo 1.200. Alguma coisa assim, era uns $300, 300 e pouco, mais caro. E no college, você paga por semestre. Você geralmente, como estudante internacional, você geralmente estuda a primavera, que é de janeiro a maio. Não é obrigado a estudar no verão, que é de meio de maio até meio de agosto. Você pode estudar se você quiser, mas você não é obrigado. Geralmente esse período que a galera vai passar as férias em casa e tal, vai para outro, né, que é de outro país, volta para casa, enfim. Isso o estudante internacional que realmente pode se bancar aqui, não precisa trabalhar aqui. E o outono. O outono começa do meio de agosto e vai até meio de dezembro. Eu só estudava primavera e outono. O total de tudo mesmo. Tuition, né, que é a matrícula, livro, estacionamento, plano de saúde, que como estudante internacional você é obrigado a fazer. Você é obrigado a ter um plano de saúde aqui. Tudo dá, acho que se eu não me engano, uns 11 a 12 mil. 11 mil dólares, mais ou menos. 10 a 11 mil dólares. Aí se você divide esse valor, uns 10, 11 e pouco. Vamos dizer, era 10.500, mais ou menos. Por 12, dá um pouco, sei lá, uns 800 e alguma coisa. Então, assim, era muito mais caro. Ou seja, pra cada 3 meses, era como se eu estivesse pagando, tipo, 2.400 por 3 meses. Ou seja, eu tava pagando o triplo. Muito mais caro. Só que a flexibilidade. O college te dá flexibilidade. Porque, como eu falei no início, você tem a oportunidade de escolher em que momentos você quer fazer as suas aulas. E eu fazia as minhas, naquela época que eu tava com 2 trabalhos. Só que, tipo, meus horários eram bem definidos. Eu fazia, tipo, uma aula super cedo. Eu fazia uma aula online, porque aqui nessa faculdade que eu estudava, você tem direito a fazer só uma aula online. Você não pode fazer todas as aulas online, porque na cabeça deles é assim, por que você tá vindo aqui para os Estados Unidos para fazer aula online? Você tem que estar aqui na faculdade interagindo com os alunos, participando, enfim, tendo uma vida acadêmica. Então eles não permitem que você faça mais do que uma aula online. Então eu fazia uma online, fazia tipo 1 ou 2 de manhã cedo, antes de ir pro trabalho, e fazia à noite, eu fazia 2 à noite. Eu fazia mais ou menos assim, eu tentava concentrar o máximo, ou à noite, ou em um dia quando eu tivesse trabalho. E isso me ajudou muito, só que também ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar muito. Foi o período assim mais louco assim da minha vida, foi quando eu
tava fazendo full time, porque como estudante internacional, como eu falei, você tem que estudar full time, que é a carga completa. Enquanto num college você tem essas 20 horas obrigatórias, num college você tem que fazer 12 créditos. E esses 12 créditos são muito mais do que 20 horas, porque você tem as horas que você estuda dentro da faculdade, você tem as horas que você coloca estudando nas matérias, e isso se acumula de coisa de 25, 30 horas por semana. E é muita coisa. 30 horas, 35 horas é muita coisa, é muita coisa. E dependendo da matéria, você precisa de mais tempo ainda. Era muita loucura, era muito trabalho. Eu trabalhava de domingo a domingo, estudava, ainda ia pra biblioteca final de semana, tentava ter uma vida. Então é uma coisa que fica muito difícil aqui. É possível trabalhar e estudar, é muito possível, tanto que milhares de pessoas aqui fazem isso aqui nos Estados Unidos. Só que você precisa organizar muito bem, você precisa ser muito consciente que, tipo, seu dinheiro, fazer dinheiro, né, trabalhar é prioridade pra você. Porra, sim, porque sem dinheiro você não paga a faculdade, mas você também tem que, se você quer manter a faculdade, manter seu visto, estudar e tudo direitinho, você também tem que dar prioridade à sua escola, porque você não pode faltar, você não pode perder muitas matérias. Existem todos esses requerimentos que você tem que cumprir. Então, assim, é possível, mas entendam que você vai trabalhar muito, você vai estudar muito, você vai ficar com a vida muito apertada, você quase não vai ter tempo pra fazer outras coisas. Você vai ter que ter um time management muito bom, que é tipo a organização do seu tempo muito boa. E, tipo, eu tinha uma péssima organização do meu tempo na época que eu fazia faculdade. Eu não conseguia fazer nada porque, tipo, eu tava sempre muito cansada, eu sempre muito desmotivada pra fazer as coisas. E outra coisa, eu vivia em dívida, porque eu não sabia organizar meu dinheiro. Era uma época que eu não tinha muita organização financeira também. Se você vai estudar, mesmo que seja em escola de inglês, que é mais barato, ou em faculdade, que é um pouco mais caro, para as duas você vai precisar ter uma organização financeira, porque você sabe que você vai precisar ter aquele dinheiro ali todo final de trimestre para você pagar seus estudos. Porque se você não paga seus estudos, você não tem seu visto. Se você não tem seu visto, você perde sua legalidade aqui dentro do país, né? Você perde seu status aqui dentro do país. Tudo isso faz parte do conciliar trabalho e estudo, sabe? Não é simplesmente chegar aqui, vou trabalhar e estudar, tá tudo certo. É um peso danado, sabe? É muita coisa e você tem que realmente saber organizar tudo. Por exemplo, no meu caso, eu não sabia exatamente ainda o que eu queria fazer da minha vida, tanto na área acadêmica quanto da minha vida em si. E por conta disso, eu não me permitia não tirar notas boas na minha faculdade. Então eu era uma aluna muito boa, eu tinha notas muito boas, porque eu realmente queria manter meu currículo escolar, né, muito bom, porque caso eu decidisse fazer uma graduação, algum outro curso, um mestrado, eu tinha que ter, eu não posso sujar, né, o meu histórico escolar. Então eu realmente tinha que dar o meu melhor. Então assim, se você tá vindo pra cá pra poder realmente estudar num país diferente, né, ter uma experiência dessa, ou porque você tá querendo emigrar, tá querendo mudar, enfim, tenta não sujar seu histórico se você for pra uma faculdade, por exemplo, porque vai que você decide lá na frente fazer uma graduação, uma coisa maior e tal, você vai precisar dessas notas verdes lá no seu currículo, no seu histórico escolar. E outra coisa, por mais que seja difícil, por mais que seja muita coisa, por mais que seja muito trabalho, muito estudo, muita coisa pra você lidar, tente ao máximo se organizar, principalmente pra você ver seus amigos, pra você ter uma vida social, porque já é muito difícil estar aqui sozinho, já é muito difícil estar longe de familiar, sem poder voltar ao seu país com frequência, ou não poder voltar mesmo porque você tá com status, né? Porque quem tá com visto de estudante pode ir, entrar e sair. Quem tá com status de estudante já não pode, né? Uma vez que você entra, tá com status, você não pode sair mais. Se você sair, você tem que fazer todo o processo novamente. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, falando um pouco sobre o processo de como aplicar para o visto de estudante, como aplicar para o status de estudante, como foi minha experiência tendo o status de estudante aqui, depois voltando pro Brasil para pegar o visto de estudante também. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou saber se vocês realmente têm interesse, porque senão não faz nem sentido fazer, né? Gastar meu tempo se vocês não têm interesse em assistir. Eu acho que eu passei todas as informações que eu precisava. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se ficou faltando alguma coisa que eu talvez tenha esquecido de falar, deixem aqui nos comentários, que aí eu faço um outro vídeo, faço um vídeo parte 2, respondendo as dúvidas de vocês. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo. Bye!